Um tsunami eleitoral. Foi assim que jornais da Argentina descreveram a vitória de Javier Milei nas primárias que definiram quem serão os candidatos à presidência nas eleições de outubro. Um resultado que foi visto como um voto de protesto contra as forças políticas tradicionais. Segundo sua biografia não autorizada, Milei toma decisões de acordo com cartas de tarô e usa parapsicólogos para entrar em contato com seu cão falecido para receber conselhos do além. Milei se apresenta como alguém de fora da política e defende ideias como o fim do Banco Central, a revogação do direito ao aborto legal e a ampliação do acesso às armas. Ele também fala abertamente na dolarização da economia e em medidas duras de ajuste fiscal. Com a campanha entrando na reta final, os governistas tentam juntar forças para pelo menos chegar ao segundo turno. Ao mesmo tempo, a centro-direita, que ficou em segundo nas primárias, discute se poderia se unir a Milei, o que passa longe de ser consenso. O Ao Ponto de hoje fala sobre as primárias na Argentina e como a vitória de Javier Milei mexe em uma campanha marcada pela crise econômica e por polêmicas diárias. Quem explica esse cenário político é a repórter especial Janaína Figueiredo, direto de Buenos Aires. Ela também fala sobre como o mercado financeiro recebeu os resultados de domingo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini e esse é o Ao Ponto de 15 de agosto de 2023. Vem com a gente! Janaína Figueiredo, bem-vinda mais uma vez aqui ao Ponto. E desde as primárias que antecederam as eleições legislativas ainda em 2021, você vem apontando no Globo para o fortalecimento de Javier Milei como um potencial candidato à presidência, e as primárias de domingo mostraram que essa aposta ela acabou se mostrando, ele saiu muito forte da disputa. Mas esse resultado, apesar de todo o contexto, apesar de todos os sinais ao longo desses 2 anos, surpreendeu as forças políticas mais tradicionais? Oi, Carol. Oi, Barini. Sim, com certeza surpreendeu, e mais do que surpreendeu, eu diria que chocou o sistema político argentino. Por quê? Porque nenhuma pesquisa, isso já vem se repetindo em várias eleições na América Latina, acertou na mosca, nem perto da mosca, né? As eleições realmente vêm surpreendendo porque as pesquisas vêm falhando e muito. A recente eleição para presidente do Paraguai foi um claro exemplo, e agora essas primárias na Argentina, lembrando, né, que a primária é uma eleição obrigatória, é uma invenção argentina. Os argentinos têm que participar para eleger os candidatos que vão participar na eleição presidencial e legislativa de outubro. Só esclarecendo isso para que fique bem claro que Milei ainda não ganhou nada, ele simplesmente foi eleito candidato à presidência pelo movimento dele, a Liberdade Avança, e ele não tinha nenhum rival interno, então era óbvio que ele ia ser eleito o candidato, mas foi uma surpresa, porque eu conversei com muitos analistas e pessoas que fazem pesquisas, e nas últimas 2, 3 semanas, todos me diziam que Milei tinha perdido o fôlego, que no melhor dos casos ele chegaria a 20%, talvez 22%. Ele superou 30%, e não apenas isso, ele foi o candidato que mais votos teve nas primárias, e esse foi um cenário que absolutamente ninguém antecipou. Um ou outro especialista, um deles eu conversei nessa segunda-feira até para dar parabéns por ele ter apostado até o final no Milei, diziam, não, Milei continua forte, Milei não perdeu fôlego, mas realmente eu diria que era quase uma unanimidade na Argentina essa ideia de que Milei tinha perdido o fôlego. Muitos achavam que o candidato mais votado nas primárias, né, no momento pré-candidato e agora já candidato, seria o ministro da Economia, Sérgio Massa, do governo peronista. Por quê? Porque ele tinha um rival muito fraco dentro da eleição interna do partido dele, então obviamente ele teria mais votos, mas Massa acabou ficando em terceiro lugar na eleição, né, como aliança de governo. Em segundo lugar ficou a aliança tradicional Juntos pela Mudança. O desempenho de Milei é uma tsunami na política argentina, eu diria assim, um terremoto
que realmente vai mexer em todas as estruturas, de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado e do outro, em todo o país, porque é uma novidade, inédito para a política argentina, que um outsider, que não é peronista, nunca foi peronista, sua única trajetória política é ter sido eleito deputado há 2 anos, e por isso chamou a minha atenção em 2021, porque ele foi eleito na sua primeira eleição com 17% dos votos na cidade de Buenos Aires, ficou com uma terceira força da capital, e era muito para um outsider naquele momento, que não tinha trajetória nenhuma, e o que a gente sabia dele até aquele momento era que era um economista, que vivia sendo convidado em programas de televisão, que falava barbaridades do tipo, vou botar uma bomba no Banco Central e por aí, e a coisa, e que realmente não tinha apoio nenhum, não tinha partido, uma pessoa que tinha, inclusive, trabalhado no teatro, tido programas de rádio, ou seja, uma pessoa sem experiência política nenhuma, de repente, se candidatou a deputado e obteve 17% e ficou em terceiro lugar na cidade de Buenos Aires. Isso chamou a atenção, foi uma novidade naquele momento, e também, obviamente, a sua admiração em relação aos ex-presidentes Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos. Milei é próximo, conhece Eduardo Bolsonaro, conhece a família Bolsonaro, então isso obviamente também para nós era um vínculo interessante, mas em 2 anos ele ter feito essa trajetória e ter terminado como candidato mais votado das primárias, isso eu acho que absolutamente ninguém imaginou. Agora, é bom lembrar que desde que ele foi eleito deputado, ele está em campanha pela presidência. Ele é o único nome confirmado há 2 anos como candidato para as presidenciais de 2023. Os outros estavam ali brigando para ver quem ia ser o candidato, e ele crescendo de forma constante, e apesar de tudo, chegou até essas primárias como o principal candidato de uma eleição que, apesar disso, devo dizer, é uma eleição com final aberto. Jana, para além desse discurso aí de outsider, que como você pontuou, a gente já conhece bem, né, de alguém antissistema, que quer fechar o Banco Central, ele se define como um anarcocapitalista, o Milei é também uma figura com alguns hábitos, no mínimo, peculiares, né? Ele diz que se comunica com um cachorro que já morreu, que é aconselhado por esse cachorro, toma decisões com base em jogo de tarô, já defendeu venda de órgãos, até venda de crianças. É uma figura um tanto quanto pitoresca, para dizer o mínimo, né? Totalmente pintoresca, é uma figura, eu diria, exótica, e que por isso não era levada a sério por muitos jornalistas, por analistas, por acadêmicos, por intelectuais, porque justamente a Argentina não tem um antecedente, não tem nada similar na história argentina dos últimos 200 anos, eu diria. Então, demorou muito tempo para que todos entendessem que ele, na verdade, ele está capitalizando, apesar dessas doideiras, Carol, que você enumerou, e a lista é muito mais longa, ele está capitalizando um voto de revolta. Os argentinos estão revoltados com a situação econômica, com a situação social, que não é de hoje, que está em crise, numa crise profunda. São 80 anos de sucessivas crises econômicas, hiperinflação, desvalorização, troca-moeda, 5 presidentes em uma semana, uma ditadura horrorosa que foi muito ineficiente do ponto de vista econômico. A Argentina nunca se recuperou. A economia argentina começou a degringolar na década de 40 e nunca se recuperou. E hoje vive, talvez, seu momento mais crítico. Hoje mesmo houve uma disparada do dólar no mercado paralelo e oficial por conta desse resultado, e Milei, com suas propostas delirantes, é considerado o único que tem propostas, ou seja, não importa se elas são delirantes, não importa se ele é o candidato que quer chutar o balde ou que vai tacar fogo no parquinho, como a gente diz popularmente. As pessoas nos focus group, pelo que nos dizem os analistas, elas dizem justamente isso: a gente não tem medo do Milei porque a gente quer que ele faça o que ele está dizendo que vai fazer, para ver se isso dá solução nos problemas da Argentina, porque o peronismo não resolveu, o Macri, no governo que despertou enormes esperanças em 2015, também não resolveu. Então que esse doido do Milei faça alguma coisa. Essas são as respostas que
as pessoas entrevistadas nesses focus group, em pesquisas, dão quando se pergunta, mas você não tem medo do que o Milei possa fazer com a Argentina? As pessoas não perderam esse medo, porque a crise é tão profunda que elas preferem dar a chance a uma pessoa que claramente representa um risco para o país do que continuar esperando que os que sempre governaram a Argentina continuem tentando. Então o que a gente viu nas urnas no domingo é quase que uma repetição à moda argentina daquele ditado que até elegeu um deputado federal aqui no Brasil, do que pior que tá não fica? Exatamente, eu acho que é muito bem lembrado, Barini, porque a sensação na Argentina, quando você conversa com as pessoas de todas as classes sociais, porque é importante dizer isso, o voto do Milei é um voto transversal, ele atravessa todos os setores da sociedade argentina, dos mais pobres à classe média e média alta. É uma sensação de desilusão, de frustração, de cansaço, de realmente uma decepção tão grande com tudo o que aconteceu, vamos dizer, nos últimos 40 anos, né, porque a democracia argentina completa 40 anos este ano de 2023, foram tantas crises, confisco dos depósitos bancários, calote da dívida pública, hiperinflação no final da década de 80, presidentes que não conseguiram completar o seu mandato. Enfim, é realmente uma sucessão de tragédias do ponto de vista político, econômico e social, que as pessoas acham que chegou a hora de dar uma oportunidade. As pessoas, digo, que votaram no Milei, né, claramente. Que chegou a hora de dar uma oportunidade a outra pessoa, que não seja peronista, os peronistas dominam a política argentina desde a década de 40, que não seja da aliança opositora do Macri, que teve a sua oportunidade e fracassou, e em grande medida é responsável pela crise que se vive hoje na Argentina, porque assumiu um crédito com um fundo monetário que agora está causando enormes problemas ao país e não conseguiu os investimentos que prometeu e não reduziu a inflação como prometeu. Todos eles fracassaram. Milei, qual é a sua trajetória? Há 2 anos ele é deputado. Ele não pertence a nenhum partido tradicional, nem nunca pertenceu. Militou em um ou outro, mas de uma maneira realmente muito pouco relevante. Então ele é o outsider, ele é a descrição perfeita de um outsider, como foi Fujimori no Peru, para dar apenas um exemplo na política latino-americana das últimas décadas. É realmente preocupante, é assustador, mas volto a dizer, ele não tem a eleição ganha, ele foi o mais votado nas primárias e vai chegar muito forte no primeiro turno. A minha sensação é que haverá um segundo turno e aí é que a disputa realmente vai ser decisiva e vai ficar realmente claro se os argentinos estão dispostos a fazer uma opção tão radical como a que ele representa. Ele também propõe que a saúde e a educação não sejam mais gratuitas. No caso da educação, deixaria de ser obrigatória. O sistema previdenciário passaria a ser totalmente privado. E entre as propostas mais polêmicas está a de legalizar a venda de órgãos. E nesse day after aí da eleição, né, Janaína, os argentinos já tiveram um gostinho aí da turbulência que pode significar uma possível eleição do Milei, né? Porque o dólar disparou, teve muito ruído no mercado. O discurso dele no domingo foi bastante focado na economia, ele defende dolarização, quer fechar o Banco Central, enfim. Essa eventual vitória do Milei é considerado um fator de risco para a economia argentina, já tão depauperada? Olha, com certeza é considerado um fator de risco, embora ele esteja dizendo para o mercado, não se preocupem, eu sou pró-mercado, eu sou o candidato pró-mercado, vocês podem ficar tranquilos comigo, mas com certeza que preocupa porque as propostas que ele defende, por exemplo, a dolarização que você mencionava, Carol, são propostas que ninguém sabe se vai funcionar na Argentina, né? Temos dolarização no Equador, no Panamá. No Equador, para dar apenas um exemplo, não resolveu a situação social de pobreza, né, e indigência que existe no Equador. Então, assim, não está muito claro. A Argentina já teve uma experiência, vale lembrar, no governo de Carlos Menem, entre 1991
e 2001, o peso, a moeda nacional, esteve atrelada ao dólar. Um peso valia $1. Isso terminou da pior maneira possível, porque conteve a inflação, a Argentina conseguiu, com essa paridade entre o dólar e o peso, conter a inflação, mas sair da paridade foi um desastre. Aí veio a desvalorização de 2001, 2002 e desde então o país nunca mais se recuperou. Então pensar em dolarizar, como você vai dolarizar um país que não tem dólares? Justamente um dos graves problemas da Argentina é a escassez de divisas. Então Milei diz que conseguiria, que faria empréstimos com bancos privados, que tem gente disposta a dar 30 bilhões de dólares para a Argentina. Isso é uma proposta dele, é um anúncio que ele faz, mas não tem nada concreto. Como assim vamos dar 30 bilhões de dólares para a Argentina? Da onde vai sair isso? Não está muito claro. Então, claro que gera preocupação e hoje as primeiras reações não foram boas. O dólar paralelo, né, o dólar que você troca sem limite, sem a limitação de só poder comprar $200 por mês, que é o dólar oficial, já está em quase 700 pesos. Semana passada estava em 590, 600, hoje está em 685. E o próprio governo provocou uma desvalorização do dólar oficial de 22%, já superou 300 pesos, né? Os bônus argentinos estão em queda e a preocupação realmente é grande. Agora, Milei está tentando enviar uma mensagem de tranquilidade, inclusive ao Fundo Monetário, porque disse que ele vai fazer um ajuste maior do que o Fundo Monetário está pedindo. Isso também é preocupante, porque isso vai significar mais pobreza e uma situação econômica, uma situação social, mais precária. Então, tudo isso está gerando um clima eu diria, de certa angústia social e de preocupação dos economistas, porque o plano dele é um plano que gera muitas dúvidas sobre a viabilidade de ser implementado. Agora, falando um pouco dos outros candidatos, o ministro da Economia, Sérgio Massa, ele recebeu pouco mais de 21% dos votos e a Aliança Governista, a União pela Pátria, ficou em terceiro nas primárias de domingo com 27%. Tem um risco real do kirchnerismo não chegar nem ao segundo turno? Olha, realmente sim, devo dizer que sim. Tem uma informação muito interessante, que é o fato de que o kirchnerismo perdeu a eleição na província de Santa Cruz, que é o feudo kirchnerista, a terra de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. Eles perderam as primárias pela primeira vez em mais de 20 anos. Então, isso é um sinal, né? Eu acho que é uma sinalização de um fim de ciclo do peronismo e do kirchnerismo, especificamente, que se inicia em 2003 com a chegada de Néstor Kirchner ao poder. O governo não fez uma eleição boa na província de Buenos Aires, que é onde Cristina Kirchner, atual vice, pretende preservar certo capital político. Não está claro se ela vai conseguir. A eleição de Massa foi desastrosa e o peronismo unido perdeu mais de 6 milhões de votos entre a eleição de 2019 e a eleição atual. Foi uma das piores eleições do peronismo desde a volta da democracia em 1983. Massa é um candidato problemático, porque ele é o ministro de uma economia que está em ruínas, então é muito difícil você, como ministro da economia, com uma inflação acima de 100% ao ano, convencer as pessoas de que você, como ministro, não está conseguindo resolver os problemas, mas como presidente, aí sim, como presidente eu vou resolver. Outro dia a Massa disse, eu quero ser o presidente que derrote a inflação. E as pessoas dizem, mas por que você não é um ministro que derrote a inflação? Por que esperar para ser presidente? Realmente é complexo, né? Você fazer uma campanha com um candidato que é considerado o grande responsável pela situação econômica, que é sufocante para os argentinos diariamente. Viver com uma inflação de mais de 100% ao ano é muito complicado, né? Para a classe média, média baixa, obviamente para situações de pobreza muito complicado. E para o Massa, o risco de não estar no segundo turno é grande.
Ainda sobre acordo, Jana, no eventual segundo turno tem alguma chance de uma espécie de frente ampla, como a gente viu em eleições onde a extrema-direita estava perto da vitória? Lembrando que, ao mesmo tempo, o ex-presidente Maurício Macri é um dos que defendem um acordo com o grupo da extrema-direita, né? Olha, eu acho que aí vai depender, Carol, do cenário. Se o segundo turno for entre Milei e Patrícia Bullrich, não vai ter acordo. Aí é ver qual setor da direita, no caso do Milei, extrema-direita, vai vencer a eleição. Se por acaso Massa passar para o segundo turno e for contra Milei ou contra Patrícia Bullrich, aí eu vejo uma possibilidade de união desses setores da direita para derrotar o peronismo. Eu acho, realmente, pessoalmente, acho que é o cenário menos provável. Acho que o segundo turno vai ser entre Milei e Patrícia Bullrich, mas é um fato já reconhecido pelo próprio ex-presidente Maurício Macri, que ele vem conversando com Milei, ele defende uma aproximação da aliança que ele lidera, entre outros, com Milei, mas isso gera resistências internas, porque para muitos Milei não representa o que a Aliança Juntos pela Mudança representa, que é uma centro-direita mais moderada, mas acho que se for necessário, haverá uma negociação. E se Milei finalmente for eleito presidente, eu acho que Macri vai continuar buscando essa aproximação. Agora, essas primárias, elas aconteceram há cerca de 2 meses das eleições, e como que além da Argentina, como os países da região devem ler esses resultados preliminares, especialmente o Brasil? Bom, as minhas fontes do Palácio do Planalto estão apavoradas com esse resultado. O presidente Lula está profundamente preocupado. O Lula está se informando sobre quem é Milei desde o ano passado. Eu sei por boas fontes do governo argentino que ele pediu material sobre Milei porque ele estava interessado e preocupado com o fenômeno de Javier Milei já desde antes da eleição brasileira. Outros governos da região, Chile, Colômbia também, representantes do governo de Petro, também troquei mensagens após a eleição na Argentina e também me disseram, meu Deus, que horror, isso é terrível, isso é tremendo. Essas pessoas estão muito preocupadas pelo impacto que isso possa ter na região, né, em outras eleições, e também na possibilidade de integração regional, né? Você pode imaginar uma Unasul com Milei como presidente da Argentina? Ele é contra o Mercosul, muito mais vai ser contra a Unasul. Não, seria realmente, em termos de integração e da geopolítica regional, seria uma catástrofe, seria uma mudança de jogo totalmente inédita. Eu acho que, obviamente, assim como tivemos Bolsonaro no Brasil convivendo com o peronismo na Argentina, e foi muito complicado, ter Lula no Brasil e um Milei, eventualmente, como presidente da Argentina, vai ser muito complexo. Janaína Figueiredo, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Janaína, e volte sempre aqui ao ponto, ainda mais com essas eleições que prometem ser muito concorridas. Eu que agradeço, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.